tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando mais uma temporada, direto aqui de Brasília. Estamos aí de cenário novo, ano novo, né, 2026 chegando, e você sabe que acompanha nosso podcast, que esse é o lugar onde vai se encontrar assuntos, temas que fazem a diferença, que impactam na sua carreira. E hoje eu quero fazer um papo aqui sobre economia, tecnologia e um pouco também de gestão, metodologias ágeis, e eu tô com ele, um amigo meu de longa data, o prazer de receber aqui, Thiago Marinho, que é administrador, economista e especialista em dados. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado aí pelo convite, né? Um prazer enorme gravar aqui com vocês. Sempre ouço também, escuto, assisto esse podcast do Júlio, então muito bom estar participando de um finalmente. Muito legal. Mas, Thiago, a gente já tem uma tradição aqui, eu já te conheço muito bem, mas quero que você conte e um pouco para a nossa galera, porque muitas das pessoas que acompanham o podcast, elas estão, sei lá, começando a carreira ou estão numa fase de transição de carreira e nunca pensam assim, como que eu vou chegar nesse nível para ser um profissional de tecnologia? Então, eu queria saber, você atuando na área de tecnologia, eu sei que você veio, né, de uma área mais de gestão da economia, né, e veio parar. Como que foi esse processo? O que que te trouxe para a economia? Se é algo que está na tua vida desde cedo, o jovem Thiago Marinho já tinha essa paixão, ou se foi sendo uma construção, se caiu de paraquedas? Conta um pouco pra gente essa trajetória. Eu sempre tinha me envolvido um pouco nesse mundo do dinheiro. Assim, meu pai era bancário, né? Então, às vezes, eu cresci escutando história de banco, de dinheiro, de índice, etc, né? Então, uma coisa que ela teve sempre presente ali comigo, né? Eu nunca tive essa ideia, quando eu era mais novo, assim, eu queria ser um médico ou advogado, né? Que é o padrão da minha geração. Clássico. Eu já tô com 43, fazer 44 anos sexta-feira. Então é uma coisa dessa geração, assim. A gente ia ser um médico ou advogado ou falhou na vida, né? Sim. Infelizmente eu falhei na vida. Eu não virei nenhum desses dois. A minha ideia foi, em algum momento eu tive que fazer essa escolha, né? Aos meus 18 anos, eu tive que fazer uma escolha de uma carreira. Mas antes disso, eu sempre gostei muito de mexer com o computador. Eu gostava muito de videogame, né? Atari, Nintendinho, essas coisas que o povo hoje vê só em vídeo de retro gaming. Sim. Era o a minha contato vida, era né? uma coisa mágica naquela época, né? Era. A gente se impressionava muito com muito pouco, né? Eu lembro que eu vi o Super Mario World, eu falei, caraca, é gráfico realista, né? Que negócio lindo. Isso é a vida real ali na tela. Parecia. Eu vi os joguinhos do Super Nintendo assim, caraca, é muito realista. E mudou, né? O mundo mudou. Mas assim, e aquilo sempre me fissurou um pouco. E a gente ganhou um computador. Eu comecei brincando de joguinho. E antigamente, cara, jogar um jogo em PC você tinha que aprender um pouquinho de programação, porque você tinha que liberar uma memória virtual ali, você tinha que configurar. Meu PC ele tinha uma inicialização para cada jogo, assim. Não era simples jogar um jogo, não era só ligar e sair jogando. Não, e você tinha que ler o manual, porque também não tinha internet naquela época, não tinha onde consultar isso, eu tinha que ler manual de BIOS de PC. Então foi uma coisa que eu aprendi muito na marra, assim. Quando começou a internet, eu tinha internet de escada, né, modemzinho laxiano. Clássico. Eu comecei a tentar fazer páginas, eu fazia no bloco de notas, assim, né? Então era a referência HTML, eu tentando fazer aquele negócio funcionar, quebrando cabeça mesmo, assim. Então, desde cedo, desde ali meus 16, 17, quando eu ganhei computador, tudo, eu tinha essa vontade, assim, de programar. Programava jogo em Basic, né? Tinha todo mundo na minha época conhecia o Gorilla.bas, que era um jogo, 2 gorilas de cada lado, até jogava uma banana no outro, assim, você tinha que calcular força, distância, tinha velocidade do vento, umas coisinhas. A gente ficava editando o Gorilla.bas para fazer a nossa versão, assim. Então, eram coisas que a gente mexia, assim. Eu tinha uns jogos de aventura que era só texto, né? Sim. Quero ir para norte, abra a porta. Sim, eu programei alguns desses, assim, quando eu era novo, em Basic também. E aí tudo assim, pegando manual, revista que a gente comprava na banca que vinha com um manual, aí você aprendia aquilo ali. Então eu tive assim, MSX. Era um fuçador. Então, a partir disso, foi meu primeiro contato com programação, assim, mas, né? E aí, quando eu tive que escolher uma carreira, naqueles tempos, cara, você fala que você ia fazer computação, todo mundo sabia que você ia morrer de fome, assim, né? Então, sim, era um mercado muito incipiente ainda. Sim, era uma coisa totalmente diferente do que é hoje, né? Então, eu resolvi fazer administração. Falei, cara, eu vou fazer uma parada meio genérica, porque aí, ali na frente, eu vejo o que eu faço. Eu fiz da administração, eu peguei o que faltava para completar a economia também. Eu sempre andei muito com a galera de economia, eu gostava muito
do que eles faziam, mas não tinha economia à noite. Eu tinha que trabalhar de dia, minha família não tinha muitas condições, né? Que dava para fazer de noite era administração. Quando eu fiquei mais estável, assim, eu arrumei emprego, que eu fiquei mais tranquilo, aí eu pude pegar matérias a mais e eu fiz, acho que obtenção de novo curso que fala. Sim. E daí eu consegui fechar as duas, né? Então essa foi a minha área, assim. Então eu sempre gostei. E aí a economia é uma coisa que eu sempre gostei muito de entender, assim. Entender o mundo sempre foi algo que me deu muita satisfação, assim. Tem duas coisas que eu queria entender, que era economia e física. Física eu ainda não tive tempo de fazer, um dia eu vou fazer. Eu quero muito entender como é que um monte de molécula junta e vira eu. Isso aí. Sim. Eu sei como é que é na teoria, mas eu acho que eu nunca aprofundei o suficiente pra realmente sentir. Cara, Sim. agora eu entendi. Agora eu sei como é Agora- que monta esse negócio. Aí tô guardando aí pra quando eu aposentar, eu vou entrar na física, assim. Mas hoje, eu acho que toda essa sociologia, né? A economia ela vem da sociologia, né? Sim. Eu gosto muito de entender as relações humanas, relações sociais. E hoje a gente vivendo aí no capitalismo, né? Tudo, é como a gente compreende, né? E é Sim. muito interessante que saem dois tipos de pessoas do curso, né? Eu, que virei totalmente anticapitalista, e as pessoas que saem apaixonadas, não sei como, por esse sistema, né? Sim. E eu não sei se eu posso ser muito anticapitalista por aqui perto, mas a gente aprende muito, assim. E você aprende até, com essa parte de sociologia, você aprende até a entender um pouco o próprio mercado de trabalho. Ele tem todo um lance da sociologia, do momento que você está vivendo, assim. Então, eu vivi num mercado de trabalho onde eu tinha que provar minha competência a todo custo, assim. Sim. Não Na área importa bancária, quem eu era. eu acho que na área bancária e da tecnologia ligada a essa parte financeira, dado a demanda que o Brasil tem por ter um dos sistemas financeiros mais avançados do mundo, né? Ou Eu mais. Ou Nós mais, somos né? a Porque a gente NASA. fica sempre falando, a gente é a NASA, né? Com a referência é a NASA. A gente é a NASA do sistema financeiro. O grau de exigência de capacitação de quem trabalha com isso é enorme. Sim. E eu, curiosamente, entrei nesse sistema, assim. Apesar do meu pai ser funcionário do banco, ele nunca falou pra eu fazer concurso nem nada, assim. Sim. Ele falava assim, tem essa opção, meu filho, mas assim, ele nunca botou essa pressão, né? Tem gente que bota uma pressão, pô, faz concurso aí, então. Ele nunca falou nada demais disso. E eu entrei para um banco, era um banco popular que chamava na época lá em Belo Horizonte. Os caras precisavam que alguém criasse um sistema para acompanhar os empréstimos que eles faziam. Era um esquema de microcrédito. Quem vai conhecer? É uma ideia feita por um cara chamado Muhammad Yunus, né? Uhum. Que ele implantou esse sistema lá na África, muito legal, de comunidades fazerem o crédito para avançar a comunidade, um ajudando o outro. É um negócio muito legal, eu recomendo ler, Microcrédito, assim, do Muhammad Yunus. E aí eu fui fazer uma base de dados, foi aí que eu comecei a mexer mais com dados e tal, base de dados para fazer cadastramento dos clientes, para fazer cadastramento de prestações, calcular esses negócios, fazer os agrupamentos, os grupos que a gente fazia, porque você fazia grupos de pessoas para fazer os empréstimos, porque era assim, eu pegava o cara que vendia camisa e o cara que fazia camisa, esses dois caras pegavam uma grana para eles fazerem os dois negócios tocarem. Entendi. A gente juntava o pessoal, assim, Era né? um mútuo, digamos, entre eles. Isso. Não era simplesmente dar dinheiro pro cara e se vira. A ideia nossa era dar dinheiro e ajudar o cara a se virar. Assim, Um outro né? modelo de análise de dados menos individual e mais de contexto de cadeia, Isso. digamos assim. E a gente pegava a comunidade inteira, ia lá entender como é que era, tudo. Era bem legal, assim. E aí, na parte sistêmica ali, na hora de fazer empréstimo, tudo isso virava base para cálculo de juros, de renda, de capacidade de pagamento, né? E tudo. E dali, cara, eu falei, cara, meu pai era funcionário do banco, esse negócio de Banco do Brasil parece uma boa, eu fiz o concurso, assim. Sim. E quando eu fiz o concurso do banco, eu abandonei por um tempo a tecnologia. Eu fiquei uns anos ali, trabalhei em agência, fui gerente, conta, essas coisas, né? E dali eu vim para Brasília, para diretoria, e na diretoria eu voltei a trabalhar com dados, assim. Sim. E eu falo que era um tempo, era interessante, assim, porque era um tempo que você tinha que se provar muito, assim. Então, para vir para cá, eu tinha que fazer provas. Sim. Eu tinha que esfregar na cara dos outros que eu sabia mesmo, né? E tudo. Era uma coisa um pouco diferente do que é hoje, assim. E era a análise que a gente fazia na época, né? Eu entendia que eu tinha que saber muito e que eu tinha que provar que eu sabia muito e tinha as formas de fazer isso, né? E eu consegui vir para cá, consegui voltar a trabalhar com tecnologia, que sempre foi minha paixão, né? Eu gosto de fazer isso. E aqui eu voltei a mexer com isso. Eu fui para a área mais de BI, né? De Business Intelligence, assim. Até eu ia te perguntar sobre isso, que essa área que você está voltando, mas como você trabalhou com dados lá mais para o início da sua carreira, eu acho que impactou muito, deve ter impactado muito você voltar agora, né, nesses anos em que a gente está falando de uma realidade de que
tentar formatar o que seria um data-driven, né? Uma empresa direcionada com dados, com uma base de dados que é provavelmente muito complexa e muito vasta, né? Nossa. Com um novo player na jogada, que é a inteligência artificial. Como que está sendo esse momento agora de lidar com isso? Bom, minha especialidade é dados, mas agora eu tenho quase que uma nova regra aí, por assim dizer, né? Hoje, a primeira coisa que todo mundo pensa é como é que eu boto IA para fazer isso aqui, né? Então, assim, nós temos... eu vivo ali num universo imenso, né? Poucas pessoas têm a quantidade de dados que um banco tem, né? Sim. Ainda mais o Banco do Brasil, que é o primeiro banco deste país, né? Sim, Existiu, é quase que o banco existiu antes do país. Foi criado por um nobre, né? O Banco do Brasil foi criado por um rei. O negócio era... Faz tempo que tá aí, né? Então tem muita coisa, é um universo imenso, assim. E mesmo quando você corta um pedaço, tipo assim, vou pegar só minha área ali, tô mexendo ali com contratação, alguma coisa assim, ainda assim é um universo imenso. Um recorte de produto, digamos assim, vou trabalhar só esse produto aqui. Ainda assim você tá falando de muita coisa. Ainda eu tô falando de milhões de clientes, milhões de pessoas daquela condição, né? E o banco, nos últimos anos, todas as empresas estão passando ou vão passar por isso. O banco, ele entendeu que ele não é um banco, ele é uma empresa de tecnologia. Sim. E isso mudou completamente a cabeça de todo mundo. Então, a IA, nesse ponto, o que ela está ajudando a gente? A trazer todo mundo que eu precisava começar do zero a entender que ele trabalha agora numa empresa de tecnologia, eu trago o cara pelo menos da metade do caminho para cá. A IA me permite entregar um agente, por exemplo, para um cara que nunca mexeu com dados, e esse agente ajuda ele a entender que os dados são esses que ele está mexendo. Entendi. Então, principalmente, a gente foca muito em agentes lá, né? Entregar um agente treinado, um agente já num mundo fechadinho, né? Sim. Tudo dentro de um sandbox ali, bem pensado. Exatamente para evitar ali muita alucinação. Nós não podemos ter alucinação no nosso negócio, né? Claro. Poucos negócios são tão específicos e voltados para contrato e documentação igual o negócio bancário, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, tudo é muito feito em sandbox, assim, com muito cuidado. Você falou uma coisa interessante de poder levar o cara que não tem nada, né, para uma situação, digamos assim, é quase como um jump-in dentro de uma estrutura e uma lógica de dados, né? Porque até antes de você ter essa larga, porque IA não é uma coisa nova, a gente fala, repete, eu sempre digo, vai ter que repetir, IA tem desde os anos 70. O Chomsky que fez aí. A coisa não chegou agora. Agora o que aconteceu, a IA generativa é que está na borda, está lá na mão das pessoas, elas estão descobrindo. Mas essa questão de você poder tirar a demanda de trabalho com dados da query, do cara ter que produzir uma lógica a partir... Você trazer isso para a linguagem natural, eu acredito que seja uma quebra de paradigma até para quem já é experiente com isso, né? Eu vou te falar, assim, a gente que está dentro da área aqui há muito tempo, a gente olha para esse negócio com muito, muito carinho, muito cuidado, assim, sabe? Cara, isso aqui ajuda muito, mas atrapalha muito também. Sim. A gente não pode entregar na mão da galera e falar assim, agora você é desenvolvedor de dados, boa sorte, porque o cara não é, né? Mas pelo menos eu trago ele muito para perto de mim e eu me coloco mais perto dele também, né? A gente diminui essa distância, esse abismo que existia entre o negócio e o programador. Já houve um tempo que a área de TI era aquele canto, ele era o cara do TI ali, que ficava escondido, né? Tem até aquela imagem. O único cara que tinha ar-condicionado na sala. O cara exatamente. Aquela imagem do cara que tava ali no escuro, escondido, ninguém podia ter acesso a ele e tal, né? Hoje não, o TI é um negócio. Então, o cara que é especialista em empréstimo, ele tá trabalhando sentado do meu lado, que eu sou especialista em dados. Claro. Eu tenho que entender do negócio dele, ele tem que entender do meu. Cada um de nós é especialista na sua parte. Mas nós dois temos que trabalhar sabendo o que o outro está fazendo, entendeu? Então o cara lá tem que conseguir pegar uns dados e manipular, eu tenho que conseguir entender o que é o negócio dele para eu conseguir criar. Aí eu vou para a parte profunda, né? Esse cara vai fazer ali, usando meus modelos de IA, a parte mais superficial, e eu vou aprofundar, vou dar agora a especialização que precisa, vou pegar a parte aqui e vou meter a cara para dentro, né? Sim. Então foi muito tempo isso, assim, a gente separado, agora a gente andando junto. E eu acho que uma das coisas que os modelos generativos estão fazendo aí é ajudar a gente a ficar mais perto das mãos, assim, né?
Sim. porque senão era muito distante. Né? É um tradutor entre esses dois mundos, né? Porque eram mundos muito distantes. E a gente demorou muito tempo a entender que são mundos juntos. A gente anda todo mundo junto. Eu acho que a primeira galera que entendeu isso foi o pessoal do Google. E eles contaram pra todo mundo e ninguém acreditou. Assim, agora, 2010 pra cá, eu acho que a gente começou a entender. Falou, caraca, é isso mesmo, pô. E os caras estão falando isso. Então é muito legal a gente ver que é uma ferramenta para cumprir esses gaps, assim. Então eu posso perguntar pros agentes ali, puta, cara, o cara me pediu aqui para falar um empréstimo para tal público, não sei o quê. Ele vai ler todas as coisas que tem ali do banco, as coisas externas que a gente conseguiu colocar, uns livros ali que entraram no meio, etc. E lá, ele me dá uma resposta que pelo menos ela me dá um caminho. Pode não ser a resposta final. Eu sempre gosto de usar aquilo ali, beleza. Agora a partir daqui eu tenho um norte. Claro. Então eu sempre penso em tudo que a IA faz para mim como um subsídio. Aquilo para mim não é a resposta. Claro. Né? Eu não confio o suficiente, a gente sabe, 20, 30% de alucinação ainda. E vai demorar muito tempo para a gente conseguir resolver isso ainda, né? Nesse sentido, até que eu queria perguntar, porque eu sei que você já liderou time também de tecnologia, já trabalhou com metodologias ágeis. E uma das grandes discussões que a gente sempre falou, e não à toa a galera não quis mudar de modelo cascata para ágil porque era mais legal de trabalhar. É porque a promessa era de mais produtividade, de entregas mais efetivas, de mais capacidade, não só capacidade de entrega, mas direcionamento específico de força para aquilo que efetivamente é o entregável final. Então, é essa reconstrução. Hoje, a gente vê que a IA está pressionando o mercado, e até quando a gente está falando de economia, a gente está criando uma espécie de passivo de AI, que é muito investimento econômico, financeiro na IA, que é um passivo que precisa retornar em um índice de produtividade que ele ainda, em certa medida, ele é etéreo. Ninguém ainda tem uma métrica para lidar. Hoje em dia, você já visualiza isso mais na prática? Porque você falou ali, eu vendo você falar, eu consigo fazer essa tradução, eu consigo fazer o cara conversar, eu trago o negócio para perto, eu consigo visualizar essa abstração que você mostrou de uma forma muito clara. Mas na hora do relatório, né, que é o que todo mundo quer, na hora de botar na planilha, isso já está, digamos assim, mostrando um valor entregue ou ainda está na casa do passivo, falando em linguagem econômica, o passivo a resolver no futuro? Ainda tem muito passivo. Assim, a grande verdade é que a gente consegue no micro, aí eu tenho esses problemas assim, né, de ver, na economia a gente sempre aprende macro e o micro, né, cara? Sim. No macro, não. Eu acho, inclusive, que nunca vai recuperar. Eu acho que a gente botou dinheiro demais sem fazer sentido nisso. Mas é outra discussão, podemos até aprofundar um pouco depois. Mas agora, no micro, eu consigo ver o trabalho de algumas pessoas. Eu era Scrum Master, né? Eu fui Scrum Master de 2 times. Eu fui Scrum Master de 4 times, praticamente, assim. Oficialmente 2, teve hora que 10. A gente vai pegando, né? Nada disso está no book lá, né? Mas não, mas tá aqui. Se eu falar aqui, qualquer coisa, a gente for processar a empresa, não fui eu que falei, né? Eu só tinha 2. Mas o que acontece? Eu tinha uma coisa que eu falava com os meninos, que a gente tinha que saber como que a gente mudou a vida dos outros. O dev, ele passa por uma coisa assim de... O cara não consegue enxergar o resultado do trabalho dele, então o cara fica meio desanimado. Eu vejo isso muito acontecer. Tudo muito gasoso. É isso que você estava falando. Eu tenho uma coisa que você me falou, mas ainda é gasosa. E eu sempre falei, eu sempre trazia o cliente e falava, galera, isso aqui que os meninos fizeram, o que isso te rendeu? Pô, cara, eu demorava 1 hora pra fazer isso, agora eu demoro 2 minutos pra fazer isso. Sabe? Então, por exemplo, um sistema de mensagens que a gente fez lá, o cara demorava 1 hora pra avisar pra todos os nossos terceirizados de uma área lá que eles precisavam fazer uma coisa. Agora o cara em 2 minutos fazia isso e o sistema rodava tudo pra ele. Esse cara ganhou, ele fazia isso, tipo assim, todos os dias ele tinha que fazer isso. Esse cara ganhou 30 horas de trabalho, né? Ganhou 20 horas, né? Que é dia útil. É uma métrica real. Hoje, por exemplo, lá na minha área, a gente estava testando agora um agente. Eu tô mexendo com contratação. Então eu tenho um agente que ele pega o meu estudo técnico e ele transforma o estudo técnico no contrato. Porque o estudo técnico vai gerar o contrato. O estudo técnico vai me falar o valor, ele vai me falar o objeto, o prazo, as condições, os meus níveis de serviço exigidos, etc. Então, o cara tinha que pegar aquilo tudo e digitar de novo num contrato imenso, passava horas fazendo. E eu imagino que deva ter várias repetições disso nessas estruturas burocráticas, né? Não só banco,
mas N estruturas burocráticas em que você tem um retrabalho de alguém reanalisa Sim. o dado já reanalisado e você podia compilar tudo isso como uma coisa Tudo só. que você podia ter um modelo de Word salvo na sua máquina e só trocar uns campos, é o que a IA faz de melhor, assim. Sim. Então, em vez do cara pegar aquele contratão e ter que reescrever aquela coisa inteira, assim, aquele monstro, e são coisas monstruosas, tem contratão de 80 páginas. Sim. É porque muitos amarras, cláusulas... Sim, eu tenho que tomar cuidado de amarrar a cláusula no nível de serviço, no custo, eu vou te pagar tanto se o nível de serviço for tanto, tal. Aí a gera isso tudo pro cara. Então, em vez dele ficar 2, 3 dias fazendo, ele passa hoje um dia, talvez, revisando. Esse eu consigo ver, a gente ganhou ali uns 60%, 70% de tempo. E com isso, agora eu posso o quê? Fazer mais contratos? Provavelmente não vai acontecer, porque eu tô numa área que tipo assim, não é que eu vou fazer mais contrato, eu tô contratando coisa pro banco, né? Claro. Estou alugando coisa, estou Sim, comprando sim. coisa. Isso não vai mudar, né? Sim. Porém, agora eu consigo ter uma galera que vai entregar um trabalho com maior qualidade. Porque esse cara, Sim. em vez de ter fritado fazendo aquele contrato imenso e ainda revisar depois, às vezes ele tinha que pedir pro outro cara revisar, porque você fica viciado no texto, né? Sim. Hoje ele só pega e revisa o que a IA fez. Então eu consigo dar uma qualidade, esse cara ele tem um tempo agora de dar uma qualidade muito maior para esse contrato. E são coisas que a gente apanha, assim, se você erra, cara, multa, é o cara metendo processo, tudo, né? Então, assim, hoje a gente ainda não sabe, tipo assim, o que reduziu de prejuízo aí com o processo, por exemplo, Claro. judicial. Porque Para começou falar em agora. uma margem financeira mais clara, digamos assim. E porque começou agora, né? Então ainda não Sim. sei. Agora, por exemplo, tem um trabalho que foi feito lá que era para descobrir processos que o cara processava o banco várias vezes pelo mesmo motivo. Isso acontece muito, assim. Um cliente te processa várias vezes pelo literal mesmo motivo. No dia 15 eu peguei fila, dia 15 eu peguei fila, dia 15 eu peguei fila. Não tem como saber disso. A não ser que o mesmo advogado olhe ali e fale, puta, eu reconheci isso aqui. Agora existe um programa que reconhece isso. Foram economizados uma grana, assim. Isso, que você podia adensar todos numa coisa só. E foi chocante a quantidade que foi descoberta, assim, sabe? Sim. Foi muito chocante. E foi a inteligência artificial que foi lá e leu. Porque isso, esse padrão, ele é fácil de capturar. Pô, tal cara, tal dia, tal processo, a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa, não tem como. Sim. E aí ele normalmente entrega-se para um humano dar uma olhada. Bicho, ó, encontramos isso aqui, é isso mesmo? Cara, realmente, é isso mesmo. Pode derrubar, acabou esse processo, então, matou. Então isso eu já consigo mensurar. Então tem algumas coisas, principalmente nessa área de dinheiro, que basta ter o tempo que a gente vai conseguir ver quanto que a gente ganhou. E tem Entendi. coisa que tá dando bastante grana. E é uma coisa pequena, assim, às vezes. Sim, um pequeno ajuste num processo de meio, né? Porque às vezes a gente fica muito preocupado em gerar uma grande solução na borda, lá na ponta, na entrega final, ou tentar construir um produto muito específico, quando vê você tem pequenas implementações no meio que fazem muito mais sentido, Às né? vezes você economiza, assim, quando você tá falando em empresas grandes, você vai falar aí do cara tá economizando, sei lá, 50, 100 milhões no ano. É muito dinheiro, cara. Isso na soma, né, desses Quando pequenos você vai pegando cada um. avanços. Mas uma E coisa até empresa pequena. Eu acho que É. se você consegue fazer um trabalho tranquilo, vai economizar R$1.000 por mês pra empresa, cara, 1.000 conta Não, é bastante dinheiro. Né? Para uma microempresa, por exemplo, pode ser um impacto... pode mudar a vida do cara, Pode né? ser o lucro, às vezes, né? Ele tirou o lucro dele final, às vezes morre nesses patamares, né? Sim. Mas você falou uma coisa muito interessante que, enquanto você estava falando, que você falou sobre o modelo de demonstrar a efetividade, né, a materialidade do trabalho de entrega. E isso eu acho que tem a ver bastante com esse perfil de liderança seu. E eu acho que essa é uma discussão que, para além da entrega de valor, porque a gente falou aqui agora do valor mensurável, a planilha, aquilo que o CTO, o CIO, o CFO está preocupado, né? Mas tem também essa coisa de qual que vai ser o perfil desse líder capaz de lidar com essa medida, né? Porque, como a gente falou, se o passivo de IA é grande, os investimentos são grandes, a pressão para que essas adoções sejam feitas é grande, e às vezes, se você não tem prazo e não tem como trabalhar isso, você vai fazer de qualquer jeito, você vai tentar botar lá e tipo assim, estamos usando, galera, tá aí, ó, estamos fazendo alguma coisa, e não focar no resultado. Como que você acha que o perfil desse líder de projeto hoje, que está com essa pressão, de um lado ele tem o time dele preocupado de que ele não vai ser mais útil, né? Porque a IA vai fazer tudo, que é o contrário do que você falou, né? Que você fazia. E no outro ponto ele tá tomando porrada de cima. O que mais? Vamos usar essa IA aí. A licença é cara, pessoal. Nós estamos pagando caro esse troço aí. Vamos fazer. A gente vê, inclusive, as empresas é isso, né? Antes de pensar como fazer, como é que eu vou botar IA aqui? Exato. Se eu vou produzir um churros, quero saber churros com O churros IA. com IA. Como é que eu vou colocar IA no churros?
Mas e aí eu trago muito toda a minha bagagem da metodologia ágil, assim, que eu falo muito, não existe bala de prata, pelo amor de Deus. Tudo que você for implementar na sua empresa, você tem que estudar e ver como é que funciona no seu mundo. Eu tinha 4 times, os 4 times com qual eu lidei em 5 anos que eu fui Scrum Master, cada um lidava de um jeito. Eles trabalhavam, eram 4 métodos ágeis diferentes, eram 4 Scrums diferentes. Sim. Um deles era Kanban, então era 3 Scrum e um Kanban diferentes. Porque não existe esse negócio assim, vou usar o que está no manualzinho aqui, no Scrum Guide e tal. Você tem que ler, você tem que entender o que está acontecendo, você tem que adaptar para a sua realidade. E nessa parte da liderança, que eu sempre... O Scrum Master, para mim, é o papel, é o líder servo, né, que a gente falava, né? Eu tô ali para liderar, mas eu tô ali para liderar ajudando a galera, né? Falar com o cara que tem que fazer e abraço, amanhã eu tô aqui de volta. Nesse ponto, você vai ser o cara que vai fazer essa ponte, assim. Principalmente as lideranças, elas têm que entender, eu tenho que estar junto com o negócio. Não existe assim o time dev e o time negocial. Nós somos uma linha de produção. Nós somos uma única galera. Isso é a primeira coisa que tem que acontecer na cabeça de todo mundo. Não existe eu sou o dev, aquele cara é o negócio. Não, nós somos a empresa. E a partir desse ponto, onde que a gente vai chegando? A gente vai entendendo o que todo mundo precisa, o que a empresa precisa. Poxa, a empresa hoje está tomando muito prejuízo porque o churro está ficando ali muito tempo parado. Cara, que dados que eu tenho sobre o churro? Tem uma sazonalidade, o povo gosta mais de churro de chocolate de dia ou de noite? Sim. Eu sei disso. Cara, eu acho que não. Acho não, me pega os dados de venda. Vamos ver o que Vamos ver o que eu faço uma análise. Eu podia parar e ficar debruçando ali em cima. Eu posso jogar num modelo generativo ali e falar, cara, lê esse aqui pra mim. Sim. Ele vai me dar pelo menos um primeiro passo. Ele vai falar, cara, vende mais churro de chocolate de noite. Eu falei, uai, por quê? Sim. E aí eu vou ter que conversar. Que eu acho que o erro, às vezes, é que as pessoas esperam que a IA generativa diga o porquê. Isso, ela não vai te dizer. Não, ela vai te dizer. Ela pode, mas ela vai te... Esse que é o problema, ela vai te dizer, mas o que ela vai te dizer provavelmente é qualquer coisa. Isso, ela vai calcular a probabilidade da resposta que você quer ouvir, assim, né? Então, eu gosto de entender ela como um pedacinho aqui que eu tô fazendo. Então, o que eu já fiz? Eu já fiz uma entrega. A minha entrega eu já descobri qual que é o churro que vem de noite. Então, vamos fazer mais churro de chocolate de noite. Então, tudo que eu for fazer, assim, a partir do momento que eu estou trabalhando numa equipe que seja multidisciplinar, né, dentro de prazos. Por que eu faço uma sprint de 15 dias? Não é para ficar entregando, muita coisa, não, cara. É porque toda hora eu consigo ajustar meu curso. Se você pega uma rua, eu falo com todo mundo assim, faz esse... Na hora que você for embora para casa, se você mora numa rua comprida ou passa por uma rua comprida, para e olha para frente. Os primeiros prédios, você consegue ver o que está dentro da casa do cara. No segundo andar, você olha e vê a televisão do cara. Sim. No prédio lá na frente, você mal vê que ele tem janela, ele já vira uma coisa única. Você não consegue enxergar aquela parte do caminho, é impossível. Ninguém é bom desse jeito. Sim. O que eu tenho que fazer? Eu só posso andar até o próximo quarteirão. Quando eu cheguei no próximo quarteirão, agora eu tô vendo ali, ó. Tá vendo ali? Ah, tô vendo ali. Então eu tenho mais uma coisa que eu posso fazer. Então eu descobri do churro, agora eu já tenho... Por quê? Ele é mais barato, ele é mais caro? É uma nova aí já é uma tomada nova de tomada dados de decisão. E você vai atrás, né? Uma captura de dados. E agora eu vou tentar entender isso. E às vezes é isso. Eu descubro que eu tenho uma informação, mas eu não tenho um pedaço dela. Por que isso? Vou começar a perguntar. Cara, bota o cara da ponta pra perguntar pros outros ali. Ver qual que é o feeling que o cara tem. Tudo no mundo tem níveis de qualidade e níveis de esforço que você vai fazer. Sim. A IA, ela tem um negócio muito legal que a gente tava até falando mais cedo, né? Ela te dá, por muito pouco esforço, uma pequena qualidade. Sim. Uma qualidade razoável para o esforço minúsculo que você está fazendo com ela ali. Que acaba sendo tão mágico, né? Porque, tipo assim, eu fiz quase nada de esforço, ela me entregou algo efetivo, basicamente, às vezes, né? E tipo às vezes... é razoável isso aqui que ela me deu. E às vezes o que ela te deu foi só um insight. A partir daqui, eu preciso dessa galera toda junta para eu me falar, e aí, galera? Esse que é o ritual, os ritos, as reuniões, as coisas que a gente tem que fazer. Agora eu tenho aqui isso tudo em mãos. O que isso significa? O que a gente entendeu a partir disso? O que você, cara, que é especialista, você vende churros há 30 anos, o que você me diz? Você já tinha se tocado disso? Às vezes o cara nunca se tocou disso, mas na hora que você fala com ele, ele fala, cara, de noite é por causa disso e disso, só pode ser. Você provocou um insight nele, né? Isso. Às vezes ele nunca tinha parado pra pensar nisso. Às vezes a gente não para pra pensar nas coisas. A gente se assusta com muita coisa que a IA fala, porque às vezes é coisa que você não parou pra pensar. Outra pessoa tinha parado pra pensar, mas não você, e a IA te falou que outra pessoa tinha falado antes, né? Sim. Então ela te entrega aquilo e você fala, caramba, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Caramba. Olha aqui, temos um caminho a percorrer. E mesmo que seja um caminho errado, é a mesma coisa. Por que eu gosto muito de método ágil e tal? Em 15 dias eu vi que eu estava indo pro lado errado. Opa, vamos corrigir, perdi 15 dias. Aprendi uma coisa. Eu falo muito com os outros, né? No método, no Scrum e tal, a gente não erra. Ou a gente aprende ou a gente acerta.
Porque se você ficar pensando que vai errar, pô, tô perdendo tempo. Não, cara, você tá aprendendo uma coisa. A base da ciência, inclusive, é o erro. Que é Sim. uma coisa que me frita muito, eu vejo a galera, pô, só publica o paper que tem resultado. Cara, o não resultado é um resultado. Isso, até porque dá subsídio para outras pessoas Exato. produzirem a partir do O teu não conhecimento é uma resultado. pirâmide, né? Eu vou ter que criar uma base para criar um segundo andar, para criar o terceiro. Até que eu chego no cume ali, eu Sim. tenho que montar a pirâmide toda, né? Nisso que você está me falando, é o que reforça o que a gente repete aqui no podcast, inclusive a gente fala bastante disso. Como que essa ideia de que a inteligência artificial é uma ferramenta capaz de substituir uma pessoa é a coisa mais longe da realidade, dado até a lógica do que ela é capaz de entregar, né? Se eu estiver falando para além até de LLM, eu estou falando de modelos de machine learning, modelos recursivos, agentes de IA. Eles não são capazes de fazer essa recursão, Sim. esse fine tuning, esse olhar específico do insight. Né? Isso é muito humano. Né? Isso é muito do especialista, né? Você tem que ser uma pessoa capaz de pensar, aprender e entender. A IA, ela não tem contexto. A IA, ela calcula uma probabilidade de palavras existirem numa frase. Ela não tem a capacidade de entender o que você está falando com ela. Ela nunca vai saber o que você falou com ela, né? Principalmente os LLMs que a gente usa. A gente pediu muito para nunca chamar de IA, né? Mas agora já era. Esse bonde já essa partiu. guerra a gente já perdeu. Não tem jeito, Vão né? chamar as LLM de IA. Aqui no podcast eu costumo sempre fazer essa distinção. Quando eu Sim. falo LLM, eu estou falando de uma coisa. Quando eu estou falando de machine learning, eu estou falando de aprendizado lá, exclusivo, no RAG, fechadinho, dentro de uma estrutura com bastante Todos reforço. têm casos de uso, né? Importantíssimos. Claro, sem dúvida. Mas assim, a gente não. Assim, ó, algumas pessoas vão ser substituídas? Vão, porque a IA ela entrega qualidade suficiente para algumas pessoas, né? Então, assim, às vezes, a gente teve essa conversa, né, até antes aqui do podcast. Eu posso entregar um trabalho que é 50% para um cara que só precisa de 50%. Sim. Então, talvez um ou outro. É o fit ideal, né? O cara que não tem nada, ele ganhou alguma coisa, ele tá bem. E às vezes ele não consegue te contratar, às vezes o cara não quer, às vezes, né, mil coisas. Então, assim, falar que ninguém vai ser substituído, difícil. Eu acho que algumas pessoas aí vão ter que se reinventar, vão ter que reaprender. Especialistas, não tem jeito. Se você hoje está numa empresa e você ocupa aí uma posição de especialização e tudo, vai demorar muito para surgir alguma coisa que seja capaz de chegar perto do seu esforço mínimo, assim. Sim. Né? Então eu acho que assim, a gente tem que... Os repetidores de digitar, pelo que você falou, né? O cara que repetia a digitação dentro do modelo lá, esse tá perigando. Se ele só fazia isso, o emprego dele tá no perigo. E até eu falo, reinvente-se sempre, gente. Você tem que ficar olhando ali, cara, tipo assim, entra no chat GPT e vê se ele faz o que você faz. Se ele tá fazendo e tá entregando a qualidade parecida com a sua, dá uma repensada aí. Se vale a pena você continuar, se você não tá precisando se especializar mais, se você não tem que correr atrás de algum conhecimento a mais, né? Às vezes a gente tem o hábito de ficar confortável, né? E parar de estudar, de parar de aprender. É uma coisa que eu sempre me cobro muito. Eu nunca paro de estudar, eu nunca paro de aprender, porque eu tenho muito medo de ser atropelado pela tecnologia, né? Dado o tanto que eu conheço dela, o tanto que eu sou apaixonado por ela, assim, né? Eu sei que muitas coisas podem ser substituídas por ela, né? Eu gostaria de não ser, eu tô sempre correndo atrás. Eu acho que todo mundo tem que ter um pouquinho dessa vibe aí. Mas assim, se o seu trabalho hoje está sendo ficar preencher modelo, talvez você seja uma dessas pessoas aí que vai ser levado por essa onda. Porque daqui a pouco esses negócios vão estar bons o suficiente para que não tenha. Que eu preciso só de um cara para rever o que 3 faziam, né? Sim. Ou até a entrega dele é suficiente. Né? Isso. É o mínimo suficiente dentro de um universo ali, né? De um universo. Eu já fiz, por exemplo, esses dias a gente fez uma pílulazinha de comunicação. A IA deu uma base, eu fui e refiz. E beleza, melhorei bem, aí deu pra entregar, assim, né? Ela não entregou o que a gente queria, mas pelo menos deu um norte ali. Eu que não sei, eu não sou designer e tudo, eu sei. Se você me fala assim, Thiago, faz isso aqui na tela do computador, eu sei fazer. Eu abro o Photoshop, eu abro o negócio ali e faço. Mas eu não tenho a ideia, eu não sou bom de fazer design gráfico. Então, a programação, entre aspas, ali do gráfico eu sei fazer. Ali eu fui lá e fiz pro pessoal, já que vocês querem fazer algo parecido com isso, tem isso aqui. Beleza. Metemos a mão, todo mundo deu um palpite, fechando. Então é isso. A IA generativa, ela é uma ferramenta, ela te ajuda com um passo. Em vez de eu ter quebrado cabeça, ficado na internet horas ali olhando umas referências e tal,
Eu fiz um promptzinho ali, 10 minutos, ele me deu alguma coisa já para eu começar a pensar, né? Então acho que é isso. Muitas coisas que ainda a gente não sabe exatamente esse ganho, mas a gente sente no dia a dia, a gente já tem o feeling de que a gente está fazendo algumas coisas com um pouquinho mais de tranquilidade, facilidade, né? Com um pouquinho mais não sei, de velocidade mesmo, eu acho que a gente está ganhando. Eu hoje, por exemplo, se eu for fazer uma página, eu estava fazendo um curso de JavaScript, assim, para me relembrar, assim, muito tempo que eu não mexo com JavaScript. E aí eu pegava para fazer as páginas base, eu pedia pro ChatGPT fazer para mim. Cara, faz uma página verde com quadrado amarelo no meio, que eu vou ficar manipulando o quadrado via JavaScript. Mas eu não vou ficar escrevendo esse HTML bobo numa página com quadrado no meio. Sim. Isso eu deixo a IA fazer para mim. E ela entrega bem. A coisa boba, ela entrega super bem, assim. Sim. Então, beleza. A partir dali, eu ganhei os 30 minutos que eu ia perder fazendo um quadrado ali com HTML. E ganhei esse tempo para fazer meu JavaScriptzinho ali. Mas foi mais meia hora de estudo. Então eu acho que a gente tem que enxergar muito isso. Eu vou ganhar ali um tempinho, mas eu não vou ganhar o trabalho pronto, assim. E tem muita gente que está entregando, né? Aqui em Brasília a gente escuta, tem muito advogado aqui, né? Eu conheço muitos advogados. Toda hora a gente escuta alguém comentando, cara, bicho entregou uma petição, entregou um negócio lá no processo, eu fui ler, não existe Porque ela a deixou lei que ele fazer falou. tudo, né? O cara entregou na mão da IA, não revisou nada. E aí inventou uma lei, inventou uma decisão do Supremo, inventou um negócio ali. O cara falou, bicho, e eu tenho medo de, no tribunal, um assessor começar a usar IA e a IA não entender que foi outra IA que fez. As IA, elas entram num conluio ali. Porque se uma IA falou aquilo, a outra vai achar que tá certo. Pode ser. Assim, se for a mesma, né, de certa forma. Acho que você deu um panorama bem legal, assim, sobre essa questão da substituição. Temos que ficar, sem dúvida, bem atentos. E, Thiago, a gente, com papo aqui bom, acabou se esvaindo o nosso tempo por entre os dedos. Mas eu não queria deixar terminar esse bate-papo aqui sem cumprir mais uma tradição do nosso podcast, que todos os nossos convidados, o pessoal da tecnologia está sempre para lá e para cá de mochila, você trouxe seu mochilão, está sempre com ele também, para se você tem alguma coisa na sua mochila, para deixar para a nossa audiência. Mas não precisa se preocupar que é uma mochila metafórica. Eu quero uma dica cultural sua, pode ser um livro, um filme, uma série, algo que você esteja gostando, que tem a ver com o papo que a gente teve hoje aqui, para a galera aprender mais sobre IA, mas se você quiser também sair fora do script e indicar outra coisa, fica à vontade também. Eu quero uma dica cultural sua, bem top of mind aqui, o que tiver na sua cabeça. Legal. Cara, dentro do... Eu tô assistindo uma série bem boba, assim, que é o... Eu esqueci o nome do... Eu vou conferir o nome do cara. É o nome do sujeito que quer se transformar num Kamen Rider. É um anime. Você é otaku. Eu vou olhar Eu vou pedir um segundo só pra... Mas você vai indicar. Tojima. Tá. Eu gosto muito, eu tô gostando muito dela, porque ela tem um pouquinho a ver, tá? Chama Tojima Wants to be a Kamen Rider. É a história de um cara que ele é fã do Kamen Rider, assim, no universo lá. É um anime, né? Um desenho japonês. No universo lá não existe no mundo real, né? O Kamen Rider é uma série igual aqui pra gente. O cara é fãzão. E desde criança o cara treina pra ser um Kamen Rider. O cara é um animal, assim. O cara já bateu num urso sozinho. Então o cara, ele tentou se transformar no cara mais forte, mais incrível, mais combativo que ele conseguia pra ver se ele era sequestrado por uma organização. A história do primeiro Kamen Rider é isso. Ele é sequestrado pela Shocker. Ela transforma ele num ciborgue pra lutar por eles, mas ele vence o controle mental e luta contra os caras. Então ele fica tentando ser sequestrado por uma organização pra virar um ciborgue. Pra virar um ciborgue e tal. E não acontece. E em um momento lá, a pessoa comete um crime, assim, o cara salva uma galera e ele fala, agora eu vou virar um Kamen Rider do meu jeito. Ele bota uma máscara que ele comprou, assim, ele achou numa loja de brinquedo, uma máscara, aquelas máscaras que é só na frente, um elástico atrás. Ele fica andando com aquilo e batendo nos caras, assim, sabe? Meio que lutando contra a galera e tal. E é muito interessante porque vai contando a história da vida dele. Ele é um cara que ele tem esse objetivo, assim. Eu acho muito legal ver o cara, ele falou, bicho, eu tenho um objetivo que ele é meio maluco, mas eu vou correr atrás de todo jeito. E eu sei que eu tô errado, mas eu vou correr atrás mesmo assim. E eu acho que é uma lição interessante que ele dá, assim, tipo, cara, tenta correr atrás das coisas que você quer, sabe? Eu não fiz faculdade de computação, não sou formado nisso, inclusive isso me prejudicou algumas vezes, assim, na minha carreira, né? Eu hoje não estou na Alemanha porque eu não tenho um diploma. Eu fui selecionado num processo lá
Eu ia virar Scrum Master lá, eu ia virar Head de Agile de uma empresa lá. E eu não consegui porque eu precisava de um diploma onde estava escrito Ciência da Computação. Sim. Então, mas mesmo assim, eu cheguei muito longe. Eu tô bem, eu tenho emprego bom, graças a Deus, não posso reclamar de forma nenhuma da minha parte profissional. Poderia estar melhor, não estou por causa disso, mas assim, eu corri atrás e foi de vontade mesmo, assim. Eu meti a cara, eu fui sozinho. Cara, hoje é muito mais fácil, assim, você pelo menos pegar umas instruções básicas, né? Eu acho que você assistir um seriado, você assistir um vídeo, uma aula, tem muita informação na internet, muitos fóruns, né, para frequentar. Sim. Então, eu acho que, assim, eu vou deixar esse cara aí pra ele sua influência na vida de vocês. Vocês pensarem assim, cara, não existe caminhada. O cara, ele desenha um cinto na barriga dele pra fingir que ele transforma, Sim. pra ficar mais forte. O cara é meio maluco, mas eu acho que tem uma coisa ali, sabe? Ele tá Entendi. falando assim, cara, se você acha que é massa um negócio, corre atrás mesmo. Acredite nos seus sonhos. Acredite no seu sonho. Não abandona tudo, não, porque a gente ainda vive no capitalismo, você vai ter que almoçar amanhã. Sim. Mas tenta, aquele tempo que você fica, sei lá, no TikTok, no Instagram, tenta usar ele pra correr um pouquinho atrás do seu sonho, assim, 1, 2 horas por dia. Você quer vir pra nossa área, principalmente, né? Você quer aprender a programar, você quer aprender dados e tal. Cara, 1 hora por dia que você estudar um Javazinho aí, daqui a 1 ano você é um cara bom de Java, entendeu? Já dá pra querer se aventurar pelo mercado. Isso, né? você não pode achar que amanhã você já vai ser o melhor, cara. Você vai fazer um puta Não. jogo, você vai fazer ali né? Vai trabalhar Mas pra você vai EA. começar. Mas você vai começar. E aceita esse negócio. O Tojima tá desde os 12 anos, ele tá com 40 hoje, né? Tentando virar um Kamen Rider. Sim. E até hoje ele tá tentando, ele tá com tentando. 40 anos. Eu acho que isso também é uma coisa que eu acho legal, que assim, eu já passei muito por isso, eu tô com 44, né? Puta, será que agora eu ainda posso me reinventar? Eu já me reinventei 2 vezes nos últimos 5 anos. Sim. Né? Então, não tem hora pra começar, não tem hora pra parar. E eu acho que, assim, tenta fazer isso, sabe? Tenta, nem que seja, cara, meia horinha por dia, 1 horinha por dia, corre atrás, tenta ser quem você quer, fazer o que você quer. Eu tenho certeza que vai dar certo. Assistam aí. Tojima quer ser um Kamen Rider. Boa, ótima dica, sensacional. Thiago, queria te agradecer muito a tua presença, foi um papo muito bacana. E pra galera que quiser se conectar com você, que gostou desse papo, quiser umas dicas de carreira aí, porque, né, como você falou, daqui a pouco a galera tá interessada em saber mais, como é que eles podem te encontrar nas redes sociais? Cara, eu tô no Instagram, Thiago Marinho, Twitter, Thiago Marinho, e tô no LinkedIn, Thiago M. Marinho lá. Thiago M. Marinho. Todo lugar que você pode procurar Thiago Marinho, é a minha foto vestido de pirata. É bem fácil de achar, eu tô com um tapa-olho, um chapéu de pirata. Eu gosto muito de ajudar, então assim, quem quiser procurar tudo, pode procurar, galera. Eu me divirto muito assim ajudando, eu gosto muito de ajudar as pessoas e de Legal. falar. Muito bom. Como é que é? Eu sou cabotino, conheço o Thiago há muito tempo e posso referendar que ele é um doce de pessoa também, que gosta muito de ajudar os outros. Então, mais uma vez, te agradecer pelo nosso papo aqui. E para você que nos acompanhou até agora, fica o convite a conhecer os nossos outros podcasts aqui no feed. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo do Tem Tempo para Pergunta no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. E se quiser ver esse episódio em vídeo, nós temos o nosso canal no YouTube. Você pode compartilhar, dar o like, seguir a gente e também aproveitar para mandar para alguém os nossos cortes, que é aquele jeito legal de você chamar a atenção para outra pessoa que quer conhecer mais, que quer saber um pouco mais sobre como colocar um pouco mais de inteligência artificial do jeito certo como uma ferramenta na sua carreira. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau! Valeu, pessoal.